Olá, estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI, conversando sobre os desígnios, as vontades, ou melhor, a vontade de Deus na nossa vida, como que a gente consegue discernir tudo isso, pensar em tudo isso, e é por isso que nós temos um convidado muito especial aqui. A Neuza Marlene Rocha, ela é de Oliveira, Minas Gerais, ela coloca as suas intenções, pede pela recuperação da sua saúde, aliás, a saúde do seu pai Vicente, de Paula Rocha. Outra pessoa também que pede, coloca as suas intenções, a Helena Vieira Sequim, de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, pede oração por ela mesma, por Benedito e Paulo e também por toda a sua família. A Celeste de Fátima da Anunciação Santos, de Hortolândia, no interior de São Paulo, pede oração pelos estudos de sua filha Bárbara e Gláucia e também pela saúde de seu pai Pedro Batista, pelo esposo João Batista, para o emprego, para ela mesma, por saúde de toda a família. Ela mora em São Luís do Maranhão. Grande abraço a todos aí. A Maria da Salete de Sampaio, de Barbacena, em Minas Gerais, pede por Janilson, por emprego e saúde, pede por Laís, Clara, Bernardo e também por toda a sua família. Maria José dos Santos, de Campinas, no interior de São Paulo, pede oração por ela mesma e também por todas as suas necessidades. De Campinas, interior de São Paulo, Isabela Marquezine, pede oração por ela mesma, por toda a sua família e também, pede para a sua família porque ela passa por algumas dificuldades. Claro, vamos rezar juntos aqui, com todo amor, apresentando diante de Deus as suas intenções. Cláudia Rosinete Pereira Pires, do Rio de Janeiro, capital, oração por ela mesma e também por toda a sua família. Maria Esther Celedônio de Freitas, de Aracati, no Ceará, pede oração por Anderson, Maria Esther, por Regina Cláudia e por toda a sua família. E temos aqui mais intenções que daqui a pouco a gente vai voltar a elas. Mas agora eu quero lembrar do Facebook. Você que fez a sua participação, continue dando as suas curtidas, facebook.com/Rede Século XXI. Vamos ver que nós temos algumas pessoas que já curtiram, apresentaram seus pedidos de oração, como a Juliana Siqueira, que pede a bênção. Gostaria de pedir oração por paz para mim e por toda a minha família, principalmente para minha mãe Edna. Tem passado por uma fase difícil, mas sei que Deus não vai desamparar. Claro, Marcos Rios também pede por paz, saúde e emprego. A Patrícia Vieira Antunes, ela pede oração pela sua família, pelos problemas que eles têm passado. E várias pessoas que curtiram, Lucila Camilote, Elismar Oliveira, Tereza Fernandes e outras pessoas que também fizeram a sua participação. Muito bem, vamos continuar o nosso bate-papo. A gente falava, né, Padre Manuel, sobre essa questão da vontade de Deus, como perceber tudo isso, como entender, eu diria, tudo isso na nossa vida pessoal. E você falava da questão das mediações. E como é que a gente pode traduzir essa palavra para quem está em casa? O que seriam mediações, já que a gente fala tanto nisso? Mediação é um meio que nos ajuda a chegar àquele objetivo. Então, para quem está em casa, é bom entender isso, né? É um meio. Então, eu dizia da vontade de Deus, a palavra de Deus, falava sobre a igreja, né? Os acontecimentos. Por isso que é tão importante ter sensibilidade para perceber o que Deus está falando a partir dos acontecimentos, a partir do nosso dia a dia, a partir das pessoas que convivem conosco, né? Muita gente assumiu, por exemplo, a sua vocação religiosa graças a pessoas que foram ajudando a entender a vontade de Deus. Então, os acontecimentos são importantes, as pessoas que convivem conosco também são importantes como meios para nos ajudar a compreendermos a vontade de Deus. Eu diria que também o pobre é o lugar privilegiado, e quando eu falo pobre eu penso no empobrecido, não é? O anauim da palavra de Deus, aquele que busca viver a vontade de Deus de maneira muito livre. Então, ele também nos ajuda a compreendermos a vontade de Deus. Então, são mediações importantes que nos ajudam nesse processo de compreensão dessa vontade. Quando a gente conversava antes do programa, o senhor falava essa questão em relação à questão da palavra de Deus, em relação a Abraão. Por que isso é importante a gente citar e comentar? O processo de Abraão e Sara é muito bonito, não é? É uma busca constante da vontade de Deus. Deus diz a Abraão, olha, eu farei de você uma grande geração, né? E ele, na sua realidade, sabia que era difícil. Primeiro porque ele e Sara eram idosos. Depois, Sara era estéril. E como
cumprir esta vontade de Deus, como entender essa vontade de Deus. Então, Abraão começou a arrumar caminhos para isso. Primeiro, Abraão adotou um filho dos empregados, né? Adotou um filho e disse, olha, esse aqui é o meu filho, Eliezer. Esse é o meu filho, para que eu tenha uma grande geração. E Deus disse, não, eu não quero isso. Eu quero um filho seu, não quero um filho de uma escrava. E aí, então, Abraão, conforme o costume da época, resolveu um outro caminho. Sara arrumou uma escrava e Abraão, então, teve um filho com a escrava, né, Ismael. E justamente a palavra Ismael, o nome Ismael, significa fazer a minha vontade, né? Não fazer a vontade de Deus. Não é? Vontade pessoal. A vontade pessoal. É assim que a gente costuma fazer muitas vezes. A gente tenta encaixar a vontade de Deus conforme os nossos projetos, os nossos desejos. E aí Deus disse, também não quero isso. Eu quero um filho seu com Sara, sangue do seu sangue. E aí acontece então que os anjos passam na tenda e o anjo diz, o ano que vem eu vou voltar, você vai ter um filho. E Sara, então, dá uma grande gargalhada, né? Um deboche, né? E aí o anjo chama a atenção e depois, então, nasce Isaac. Isaac significa o filho da risada, né? O filho da gargalhada, o nome Isaac. Por causa de Sara. Por causa de Sara. Da risada de Sara. Mas aí vem todo o sofrimento de Abraão quando se pede para que sacrifique o seu Isaac, né? Eu penso que o Isaac é aquilo que é mais profundo dentro de nós. Aquilo que às vezes nós não queremos deixar de jeito nenhum, mas que nos atrapalha de seguirmos a vontade de Deus. Só que dessa vez, Abraão então assume o projeto de Deus. E o Isaac não é sacrificado, mas ele fica como símbolo para todos nós de deixarmos aquilo que nos atrapalha, de estarmos mais livres diante do projeto amoroso de Deus. Hoje, eu tenho a impressão que nós somos muito mais apegados às coisas, não é? A gente tem que ter um bom discernimento quando a gente fala de tudo isso, porque dá essa impressão de que nós não precisamos de nada. Não é essa a ideia da reflexão, é claro que não. Porque é importante que a gente conviva com aquilo que a gente tenha, né? Tudo aquilo que for possível, claro, para uma boa convivência. Mas nós somos apegados. Eu acho que, às vezes, um apego exagerado às coisas. Então, quando você fala isso, coloca isso, esse Isaac pode ser justamente aquelas coisas que nós nos apegamos tanto e que nos atrapalham, de fato, para evangelizar, ou até mesmo nos atrapalham para ser felizes, para sermos felizes, né? E você acha que nós, hoje, temos essa dificuldade, por exemplo, de fazer esse processo que Abraão fez? E qual seria a nossa maior dificuldade nesse sentido? Eu consigo me libertar daquilo que, às vezes, está me consumindo? Porque às vezes não é bom, a gente tem um sentimento gostoso quando... tem gente que gosta de sofrer, ficar nos cantos, porque mendiga um pouco a atenção dos outros, né? E é perigoso tudo isso. Isso, chama segundo ganho, né? Eu perco aqui... Segundo o quê? Segundo ganho. Segundo ganho. Eu perco aqui, né? Mas ganho ali. Mas ganho ali, a atenção das pessoas e assim por diante. Entendi. Não é? Uhum. Então, mas eu creio assim também. Não é fácil deixar o nosso Isaac. Por isso é que é importante fazer um processo de discernimento diante da palavra de Deus. Discernir, eu creio que sempre seja isso, é tirar a casca, tirar as cascas, né? Uma árvore, por exemplo, uma árvore boa, ela tem as cascas e tem o cerne, nós chamamos, né? Então, o cerne é firme, né? Então, tirar as cascas. Acho que esse é o processo para que a gente descubra a vontade de Deus, mas não só que descubra, que a gente faça a vontade de Deus na vida da gente. Tirar as cascas. Essas coisas que nos prendem de sermos mais livres. Não é um processo doloroso demais? O processo é difícil, muitas vezes, não é? Mas é um processo libertador. Porque eu penso assim, Deus nos fez justamente para sermos um pouco da sua imagem. Cada pessoa traz um pouco da imagem de Deus. E esse pouco da imagem de Deus é aquilo que é justamente o seu carisma, né? Aquilo que Deus colocou em você.
E aí, quando a gente começa a juntar tantas coisas, muitas cascas, a gente vai perdendo a nossa essência, né? E aí, quando perdemos a nossa essência, nós não nos realizamos, não somos felizes, porque fazemos outras vontades que não são, de fato, as vontades de Deus. Nesse processo todo de descoberta da vontade de Deus, quais são as coisas mais difíceis, além dessa questão de você, olha, eu perder o meu Isaac, digamos ali, né? Aquilo que de fato, no qual eu me apego e acho que aquilo ali é o referencial da minha vida, no entanto o referencial é outro, que é Deus. Quais são as outras dificuldades que a gente tem nesse processo de perceber de fato essa vontade de Deus na nossa vida? Eu penso que o fechamento, o egoísmo, é o grande problema, é o grande pecado que nos atrapalha de sermos mais felizes. Quando nós nos fechamos em nós mesmos, fechamos em nosso mundo, achamos que aquilo que nós fazemos é o mais importante do mundo, né? Então, nós deixamos de nos abrirmos àquilo que é de Deus. Olha, qual é a leitura que você faz, por exemplo, da impressão de que eu estou perguntando demais, né? Porque quando a pessoa ela tem o que oferecer, a gente pergunta mesmo. Mas qual é a leitura que você faz dentro do seu apostolado dessas questões aí? Quando você, por exemplo, faz o atendimento de confissão, né? Nós padres temos esse, eu diria, esse privilégio. Eu digo privilégio, nem sei se essa palavra é muito correta, né? Mas o privilégio de ouvir as misérias do ser humano, né? E perceber que também nós temos as nossas misérias. E, ao mesmo tempo, nós temos esse privilégio de levar a bênção, né? O perdão pelo sacramento a essas pessoas. Neste seu trabalho, você percebe que as pessoas estão fazendo esse processo de tirar essas cascas que as estão impedindo de discernir bem essa vontade de Deus, como Abraão fez, como Maria fez, como José fez? Eu penso que todos estão buscando, todas as pessoas de fé estão buscando, de fato, responder e realizar este projeto de Deus. Mas, às vezes, nós precisamos de orientação, né? Então, a confissão é um lugar privilegiado para a orientação, a ajuda da pessoa a abrir os olhos. Às vezes, nós não percebemos. Todos nós temos uma área que chamamos área cega dentro de nós, né? E que não percebemos que precisamos mudar, que precisamos progredir. E nos apegamos, às vezes, a isso. Eu digo que a gente às vezes, tem aquilo que chamamos de pecado de estimação, né? A gente guarda quais são os nossos? Guarda aquilo e acha assim, isto eu não posso abrir mão. Mesmo sabendo que é um erro e um pecado. Mesmo sabendo que é o pecado e mesmo sabendo que nos prende, que não nos deixa livres à busca da vontade de Deus. Olha, você que está em casa, você já pensou nisso? Você já tentou imaginar qual é o seu pecado de estimação que às vezes você cultiva como se fosse, é uma erva daninha, né? Mas você cultiva como se fosse a melhor coisa do mundo. Qual é o seu pecado de estimação? Eu acho que é importante pensar nisso. Claro, é um tom mais jocoso para entender que, às vezes, isso acaba nos traindo, não é? Porque aquilo que você alimenta achando que é muito bom, porque te dá um certo conforto, na verdade é um mal. E como é que a gente faz para se libertar desse pecado de estimação? Será que a gente consegue tirar um e buscar outro? Não. Não, eu acho que é importante a escuta da palavra, o processo de oração, de encontro com Deus, não fazendo a minha vontade, mas a vontade de Deus. Alguns pecados nós não conseguimos sozinhos, precisamos da confissão, precisamos da orientação espiritual. Alguns precisam de um certo tratamento psicológico, no sentido de que ajude a descobrir e a vencer aquela situação que ele ficou apegado. Eu sei que o Freud trabalha um pouco com essas questões, né? Dizendo que nós temos duas coisas que nos complicam. A primeira ele chama de regressão, né? Aconteceu um fato comigo, eu dou alguns passos, depois volto de novo aquilo lá. Eu não progrido. Avanço um pouquinho e volto. E um outro ele chama de fixação. É quando acontece algo na minha vida e eu me apego tanto àquilo e não dou passo mais. Nossa, e aí não consigo me libertar. Isso é difícil. A palavra de Deus, a oração, a escuta dessa palavra, eu tenho certeza que vai nos transformando. Você sabe que enquanto eu ouvia isso, eu pensei, será que a oração de fato, será não, a gente tem certeza disso, mas
vamos supor que eu gostaria de uma orientação nesse sentido. Olha, padre, eu preciso me libertar, por exemplo, de determinada situação. Como eu faço essa oração? Que processo de oração eu devo fazer? Porque a gente sabe, né, isso é mais do que constatado, que a oração nos ajuda mesmo. Até a ciência, hoje, ela aceita, ela acolhe isso, né, a oração, a espiritualidade, ela ajuda a pessoa a se reerguer de um problema, por exemplo, físico, né? Agora, no nosso caso, dentro da nossa temática da vontade de Deus, dentro dessa questão também, ou da fixação de um erro, de um pecado, né? Como que a gente pode viver esse processo de oração? A oração é sempre escuta. A gente pensa que oração é a gente ficar falando para Deus e tal. É bom desabafar de vez em quando, né? Ajuda, né? E parece-me que a oração mais profunda, de fato, é a oração das lágrimas, né? Quando nós não conseguimos falar e conseguimos chorar diante de Deus. Eu creio que seja a oração mais profunda. Mas é, sobretudo, o processo da escuta da vontade de Deus, né? E vencer um pouco essa inércia que temos, né? Às vezes nos fixamos. Então é preciso vencer a inércia dentro da gente e sempre saindo de nós mesmos é o processo. Tinha um professor na filosofia, ele dizia assim: todas as vezes que eu estou me fechando, eu estou regredindo. Todas as vezes que eu estou me abrindo, eu estou crescendo, progredindo. Então é vencer a inércia e ir ao encontro da felicidade e da liberdade interior. Eu não sei se te contaram, mas o nosso bloco está terminando, infelizmente. Olha só, eu gostaria até, então, de pedir as suas considerações. Primeiro, claro, agradecer a sua presença, porque a gente sabe que é difícil para você estar assim à disposição, né? Mas eu gostaria de fazer o convite para que em outros momentos, né, esteja aqui conosco, nos ajudando, dando-nos esse discernimento, né, e essa capacidade de nos fazer perceber, de fato, a oração como a referência da nossa vida e a vontade de Deus. Então, primeiro, muitíssimo obrigado. Que Deus te abençoe sempre no seu apostolado, que essa viagem que você vai fazer lá no Amazonas agora, participando da Semana Santa, leve de fato e coloque dentro de você também cada vez mais essa sabedoria que a gente tem certeza que vem de Deus. Então, as suas considerações finais para o pessoal que está em casa nos assistindo. Eu gostaria, então, de dizer que nós procuramos ajudá-la a descobrir a vontade de Deus na sua vida. Deus tem uma vontade na sua própria vida, né? A gente pensa em vontade, pensa geral, né? Mas cada pessoa deve descobrir o que Deus está te falando neste momento, né? Às vezes a vontade não é fixa, né? É só isso, não. A cada dia Deus nos fala. Por isso é tão importante essa abertura, sensibilidade, escuta através da realidade, através da palavra de Deus, da igreja, através das pessoas, dos pobres. Eles nos ajudam a descobrirmos a vontade de Deus. E se você descobrir a vontade de Deus, talvez tenha algum sacrifício, tem que sacrificar algum Isaac, né? Mas você vai ser verdadeiramente feliz. Essa é a minha mensagem. Que bom, muito obrigado, viu, Padre Manuel? Eu gostei de duas coisas que ficaram guardadas aqui. Essa questão do Isaac, tenho certeza para quem está em casa também, e o pecado de estimação, né? O pecado de estimação que às vezes a gente fica lá cultivando como se fosse uma coisa belíssima, e aquilo fica grande, né? E depois perturba até mesmo a gente tirar. Então, muito obrigado. Que Deus te abençoe cada vez mais. Só lembrando, para quem está em casa, que nós vamos continuar esse bate-papo, só que com um outro convidado que é muitíssimo especial. Eu tenho um carinho muito grande por ele, porque ele evangeliza de maneira toda especial. É um jovem que sempre vem mostrando a vontade também, né, ajudando os outros jovens a discernir um pouco essa vontade de Deus na vida deles. Então, você vai continuar com o mesmo assunto. A gente vai para um breve intervalo, brevíssimo mesmo. Daqui a pouco quem está conosco aqui é o Newton Júnior para conversar ainda mais sobre esse testemunho e sobre os desígnios de Deus. Um breve instante e até daqui a pouco.